Olá pessoal, bem-vindos ao canal Automatiza. Vamos dar sequência aí à nossa parte 3 da apresentação aí de redes industriais, falando do tópico Profibus DP e PA. Outros tópicos serão abordados em outras videoaulas aí, para outros tipos de rede. Bom, a gente parou no assunto. A gente estava iniciando a falar sobre Profibus PA. Aqui um pouquinho da definição de alguns tópicos. Como eu falei no início lá, a intenção do Profibus é trazer para manutenção maior praticidade, segurança e, consequentemente, mais produtividade. Uma vez que o Profibus PA ele foi especificamente desenvolvido para o processo industrial, ou seja, para substituir a tecnologia 420 mA, onde você tinha lá um sinal de corrente para indicar somente um valor da variável sua de processo, por exemplo, o nível. Então você tinha somente a indicação lá de 0 a 100% de um nível. Mas e aí, vamos supor que você quisesse saber se esse sinal está com algum problema. Por exemplo, ele vem apresentando uma falha, algum ruído, e que ele está te falando que vai dar problema. Não tem como você saber. Você descobre só quando dá falha, o equipamento danifica. Com a rede Profibus PA você poderia ter o diagnóstico desse instrumento. Bom, o Profibus PA utiliza a transmissão MPB, que é um código que ele chama de Manchester Bus, que é definido na IEC 61158.2. E para quem conhece aí um pouquinho, vou falar um pouquinho depois sobre Fieldbus Foundation, é o mesmo meio físico. A cor do cabo também é a mesma, Fieldbus Foundation. Como o DP tem aquela cor roxa, o meio físico do meu Profibus PA vai ser um pouco diferente a cor do cabo. Um cabo laranjado e com outra isolação. Você tem conexões com diferentes tecnologias e, como eu falei, você tem que ter um acoplador DP-PA. Que é esse cara aqui, esse meu coupler, onde eu conecto a minha rede DP e saio com meu barramento PA, pois eu trafego na rede PA com uma velocidade diferente que da rede DP. A gente vai ver aqui. Aqui só uma informação falando que a Profibus DP e PA elas integram de forma transparente, ou seja, para o meu mestre da rede, que é meu PLC, que é o master lá que eu tenho na minha rede, é transparente. É como se o PLC enxergasse somente um tipo de rede, mas fisicamente falando, eu tenho duas formas de dados trafegando na rede. Ok? A transmissão MBP que a gente viu, como que é feito? A gente usa corrente. Corrente para transmitir os dados. No mesmo cabo que eu alimento, eu também transmito meus dados. Como eu falei, ela é uma rede digital. Então esse MBP aqui vai codificar o meu sinal através do meu sinal de corrente. Como eu falei, a taxa de transmissão da rede DP eu tenho, por exemplo, posso trabalhar na rede DP com 1.5 megabits por segundo. Já na rede PA, eu trabalho com a faixa de 31.25 kbps. É um por que eu tenho que usar na realidade o meu acoplador DP-PA, a gente chama de DP-PA Link.
Aqui é um exemplo de como que os bits são trafegados na rede. Você tem aqui na barra Y a corrente mA variando no tempo. Então você tem aqui um sinal, por exemplo, trafegando na frequência de 31.20 kbps por segundo. Eu tenho um sinal de corrente variando aqui. E esse cara aqui, ele fica variando de 0 a 1. Com isso eu formo o meu frame. O meu frame, a gente chama de frame, que é uma armação, né? Que é esse conjunto de bits, então uma palavra. A ideia hoje dessa aula, eu estou com o Step 7 aqui aberto. A gente vai ver. Eu vou dar um exemplo hoje de como que eu comunico na rede DP. Porque a gente falou um pouquinho de DP e acabou que eu não mostrei um exemplo prático de um software de PLC. Aqui a gente está utilizando o Simatic Menos Step 7. Quem tiver interesse de aprender sobre o Step 7, tem uma videoaula aí falando sobre o Step 7. Onde a gente cria um programa do básico aí e discute um pouquinho sobre o Step 7. Eu acho que tem, se eu não me engano, tem 3 aulas lá. Eu vou fazer mais aulas sobre o Step 7, mas o foco aqui não é falar só do Step 7. O tópico aqui é falar de redes industriais. Então, basicamente, aqui eu tenho uma CPU S7 414 2DP com um barramento em rede no barramento Profibus DP, que eu trabalho com 1.5 megabits por segundo. O protocolo aqui é o DP. O nó, eu chamo de nó, a identificação desse cara na rede, nó 1. E tem aqui o nó 4, um drive da Siemens, que eu peguei como exemplo aqui, poderia ser outro dispositivo. Então esse aqui é um exemplo de uma comunicação DP. Então a gente vai entrar online aqui, mais pro finzinho da aula aí, e falar um pouquinho desse cara aqui. E na próxima aula a gente fala do PA. Eu só voltei aqui nessa parte de DP porque eu não comentei, mas eu ia mostrar um dispositivo na prática sendo conectado, integrado, como que eu leio, por exemplo, a palavra de rede dele. Por exemplo, isso aqui é uma double word. É um endereço que eu consigo ler as informações via rede desse dispositivo, ok? Mas vamos seguir ali. E antes de fechar a aula aí, a gente volta nesse cara aqui. Então vamos lá. Então aqui ele como na Profibus DP, na PA também é muito importante eu ter a terminação. Então está aqui mostrando quando eu perco a terminação, para você ver que eu saio fora da minha faixa de trabalho aqui. E quando eu tenho um terminador ok, que é essa linha preta aqui. Então você vê que eu tenho uma distorção muito alta e eu tenho um distúrbio no meu sinal transmitido aí. Bom, essa imagem aqui é bem legal. Que mostra basicamente uma configuração onde eu tenho um CLP aqui. Eu tenho uma estação de engenharia onde eu posso ter, por exemplo, aqui instalado um programa de automação, por exemplo, Step 7, que eu acabei de mostrar. Esse cara aqui, esse cabinho roxo, simboliza uma rede DP, onde eu vou para algum dispositivo de energia aqui, por exemplo, subestação. Aqui é o cara que eu falei, que é o DP-PA Coupler, onde ele vai acoplar a minha rede DP e fazer aqui meu segmento PA, onde eu tenho conectados todos os meus instrumentos aqui, ó. Uma válvula, um transmissor de pressão, pode ser esse aqui, transmissor de vazão, um transmissor de nível, um transmissor de pressão. Aqui está falando que não é para área classificada, só isso. Esse cara aqui, ele é como se fosse uma fonte. Ele tem a função de alimentar a minha rede e de transmitir os dados. Através desse coupler aqui,
eu configuro o meu programa, que está rodando aqui nessa estação de engenharia, de forma que eu consiga ler os dados que está saindo do PLC aqui. Está saindo não. Ele está gerenciando a minha rede aqui, Profibus PA, onde eu tenho um programa aqui instalado, que eu vou pegar os dados que está no PLC, pegar os dados que está no PLC e disponibilizar no meu programa. Aqui está explicando o que seria o Coupler. Couplers são dispositivos utilizados para traduzir as características físicas entre o Profibus DP 485 e o Profibus PA, que a gente chama de H1 aí, que seria um canal na realidade. Então basicamente é isso. Para o meu PLC ele é um cara transparente, porém ele tem a função de pegar os dados que estão na minha camada aqui, Profibus PA, passar para Profibus DP, meu PLC vai ler e eu vou conseguir visualizar no meu programa. Como eu falei, eles são transparentes, eles não têm endereço. O que não tem endereço? A rede não visualiza como dispositivo. Internamente ele já faz essa conversão já. Aqui está falando de link. Acaba que eu já falei isso aqui já. Vamos avançar aqui. Eu estou seguindo bem a apresentação, mas a gente vai saindo um pouquinho da apresentação também para não ficar muito cansativo aí. Aqui ele está falando de algumas recomendações para você instalar o Profibus, que são boas práticas na realidade. Pedindo para você usar manuais de instalação. Você vai achar no site da profibus.com.br. Tem algumas dicas lá de instalação. Aqui a gente vai entrar já no tópico de instalação física. Instalação física. Que seriam os ideais. Que são os cabos convencionais e os cabos FAST. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas vai da escolha do valor que você está disposto a investir. Então, dependendo do cabo que você comprar, ele vai ser mais caro ou mais barato. Geralmente se usa muito esse primeiro cabo aqui. Então você tem que utilizar um cabo correto, não é qualquer cabo. Dependendo da sua instalação, você vai usar um cabo rígido ou não. Vamos deixar isso aqui para o próxima aula e vou falar um pouquinho do nosso programa lá que a gente estava vendo. Então aqui basicamente eu tenho um programa rodando Step 7 na versão 5.4. Aqui no meu hardware eu tenho uma CPU que é meu mestre. Essa linha aqui a gente chama de Profibus, que é Profibus DP. Nesse meu exemplo aqui eu tenho um dispositivo que é um drive DC. Aqui, ó, o Master Drive DC. Eu peguei aqui no catálogo como exemplo. Eu poderia pegar o dispositivo aqui, um DP Slave. E como que eu leio esse valor? Quando eu inseri meu drive aqui, eu inseri um módulo de leitura, que é uma entrada. Por exemplo, aqui eu estou com o meu simulador aqui aberto. A gente vai entrar online aqui. Eu criei aqui um FC com o status do inversor. Eu vou entrar online. Vou botar para rodar aqui meu simulador. Botar para rodar. Então aqui eu estou com meu programa rodando. Eu estou lendo aqui meu PID 512, que é uma palavra de status, um double word, que seria esse cara aqui, essa entrada, ok? Bom pessoal, por hoje é isso. Próximo a gente vai abordar mais o Step 7 aí, falar mais sobre a rede. Continuar a parte de Profibus PA. Então quem gostou dá um like, quem não gostou aí comenta. Se inscreva no canal para apoiar aí. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço.